pessoal, na aula de hoje veremos como calcular integrais duplas em coordenadas polares. Na última aula vimos como calcular integrais duplas sobre alguns tipos de regiões, por exemplo, regiões ilimitadas por retas, parábolas ou até mesmo hipérboles. O volume era expresso pelo cálculo da seguinte integral inteirada. Então a integral dupla da função f de xy vezes o elemento de área. E o elemento de área era escrito na forma do teorema de Fubini, a região do tipo 2, dx dy, ou a região do tipo 1, dy dx. E hoje estaremos interessados no estudo de integrais duplas em coordenadas polares. Mas por que estudar esses tipos de integrais nessas coordenadas? Porque em geral irá aparecer problemas envolvendo integrais duplas cujo o domínio na região D é complicado de se expressá-la como sendo uma região do tipo 1 ou uma região do tipo 2 nas coordenadas x e y. Um outro motivo também é para se estudar esses tipos de integrais duplas que em função f de x, y, que essa função ao ser integrada dificulta o cálculo da integral inteirada, pois essa função pode envolver raiz ou termos quadráticos para x e para y. Então, para facilitar os cálculos dessas integrais, fazemos uma mudança de variáveis. Antes disso, iremos rever brevemente o conceito de coordenadas polares. Então, todo ponto no plano xy é descrito como. Então, para representar esse ponto Q aqui, como que eu represento? Então, em x ele tem essa distância x1 e y tem essa distância y1. Então, eu posso representar esse ponto que é no plano xy como sendo par x1 e y1. Então, podemos dizer que todo ponto no plano deve ser expresso por duas coordenadas, ou por dois números para descrever onde esse ponto está. Então, ao invés de trabalhar com as coordenadas cartesianas para descrever onde localiza o ponto Q, utilizaremos as coordenadas polares, onde uma das coordenadas é o ρ, que é a distância do ponto Q, a origem do sistema de coordenadas, e a outra coordenada é o φ, que é o ângulo no sentido anti-horário do vetor posição que faz com o eixo x. Mas como se dá a relação entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares? Basta analisar as funções seno e cosseno. Então o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então o cateto oposto ao ângulo φ é o tamanho y dividido pela hipotenusa, que é ρ. Então, isolando o y, eu tenho que y é igual a ρ seno φ, análogo para x. Basta aplicar o cosseno do ângulo φ, que é cateto adjacente, que é esse tamanho x aqui, certo? Dividido pela hipotenusa, que é o ρ. Então, x expresso em coordenadas polares será ρ cosseno φ. Portanto, essas expressões para y e x, certo? Essas duas expressões nos possibilita escrever as coordenadas antigas x e y em termos das novas coordenadas ρ e φ. Observe que ao elevar ao quadrado as expressões para y e x em coordenadas polares e somá-las, eu encontro o que? X ao quadrado mais y ao quadrado será x ao quadrado é ρ ao quadrado mais cosseno ao quadrado φ, e y vai ser ρ ao quadrado mais seno ao quadrado φ. Eu posso fatorar o ρ ao quadrado e aí nos leva a uma identidade trigonométrica, que é cosseno ao quadrado φ mais seno ao quadrado φ é igual a 1. Portanto, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ρ ao quadrado, onde essa equação é muito importante nas coordenadas polares. Eu posso escrever também como sendo ρ a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E por outro lado, se nós calcularmos a tangente de φ e posteriormente φ. A tangente de φ é cateto oposto sobre cateto adjacentes. Então o cateto oposto é esse tamanho aqui, y, e o cateto adjacente é esse x aqui. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente é y sobre x. Então, essa é a tangente de φ. E como se calculamos o ângulo φ? Bom, é só aplicar a trigonométrica inversa, que é a arcotangente. Ao multiplicar a tangente de φ dos dois lados, a arcotangente dos dois lados, eu tenho que arcotangente vezes tangente de φ é igual a arcotangente de y sobre x. Então, essa, como é uma trigonométrica inversa, cancela com essa, eu vou ter que o ângulo φ é igual a arcotangente de y sobre x. Vimos anteriormente que o elemento de área em coordenadas cartesianas era expresso da seguinte forma: o dA, o elemento de área, era igual a dx, dy ou dy dx.
onde esse elemento de área representava um retângulo infinitesimal. Já em coordenadas polares, o elemento de área sofre uma mudança. Como x é igual a ρ cosseno φ e y é ρ seno φ, ao aplicar essa mudança de coordenadas, eu tenho que mudar a minha função também. Então, a minha função antes era escrita como em coordenadas cartesianas dessa forma, em coordenadas polares, como x é função de ρ e φ e y é função de ρ e φ, então a função fica em função de ρ e φ e ρ e φ, ok? E o que faz essa transformação, essa mudança de coordenadas na integral polar é o jacobiano da transformação, que é expresso por derivadas parciais das coordenadas antigas em relação às coordenadas novas. E as coordenadas são ρ e φ, então ficam os diferenciais ρ e φ. E o jacobiano, como calculamos esse jacobiano? Então o jacobiano pode ser calculado da seguinte forma: é o determinante das derivadas parciais das coordenadas antigas em relação às novas. Então é dx del ρ, del x, del φ, del y, del ρ, del y, del φ. Então, fazendo essas derivadas, eu encontro o quê? Del x del ρ é cosseno φ, del x del φ menos cosseno φ, del y del ρ seno φ, e por fim, del y del φ é igual a ρ cosseno φ, ok? Então, substituindo esses valores no meu determinante, eu vou ter esse determinante aqui, ok? Então, cosseno φ vezes ρ cosseno φ vai dar ρ cosseno ao quadrado φ, menos, que é da forma do cálculo de determinantes, seno vezes menos ρ seno φ. Então vai dar menos com menos é mais, ρ seno φ ao quadrado. Então o que temos aqui embaixo. Então ρ cosseno ao quadrado φ menos com menos é mais, ρ seno φ ao quadrado. Ok? Então, novamente temos aquela identidade trigonométrica, que cosseno ao quadrado φ mais seno ao quadrado φ é igual a 1. Então, fatorando ρ, temos ρ aqui, que é o valor do determinante dessa transformação que fizemos para polares. Então, o volume pode ser expresso em coordenadas polares da seguinte forma. Antes, o volume em cartesianos era escrito por essa integral dupla no domínio. Então, fazendo essa transformação e essa mudança de variáveis e aplicando o jacobiano, certo? Antes, o volume era muito difícil ao ser calculado por coordenadas cartesianas, pois o domínio era difícil e a função podia ser difícil também. Já quando a gente calcula o volume em coordenadas polares, a função pode ficar um pouco mais fácil, porque a gente está trabalhando com ρ cosseno φ agora e ρ seno φ. Às vezes um termo quadrático, uma raiz, trabalhando com esses tipos de funções pode facilitar o cálculo. E essa mudança do domínio de cartesianas para esse novo domínio gama é feito pelo jacobiano da transformação. Antes o domínio podia ser muito diferente, muito difícil, né? Uma região complicada no meu plano cartesiano. Já em coordenadas polares é um retângulo. Por isso que o jacobiano da transformação é muito importante. E como se dá o domínio da integração? Bom, o ρ ele está variando de 0 a infinito, né, o raio, e o ângulo φ, né, no plano cartesiano, né, aquele ângulo no sentido anti-horário que nós vimos, varia de 0 a 2π. Galera, muito obrigado por terem visto o vídeo. Se inscreva no canal que vai estar ajudando bastante o canal a crescer, viu? Valeu!